Boa noite, colegas. Vamos para mais uma rodada. Eu hoje queria solicitar a vocês que colocassem no chat, aliás, eu vou ter que falar de novo depois para aqueles que chegarem depois, né? É o nome de vocês para eu poder fazer o registro de presença, aí colocar no chat o nome e a cidade, né? Que são 3 cidades diferentes. Aí para poder fazer o registro. Eu esqueci completamente das outras vezes, que eu fico preocupado com o assunto e acabo esquecendo desses detalhes, né? Desses ligeiros detalhes. Até no presencial, né, nas faculdades que eu dou aula, volta e meia, um aluno que me lembra. Cadê? Não passou a lista de presença. Eu digo, meu Deus do céu, nem me lembrava desse negócio. Pô. Nessa parte eu sou meio desligado. Bom, então essa é uma das coisas, tá? Para vocês colocarem então o nome e a cidade. E outra coisa que eu quero lembrar também, que eu também vou ter que avisar depois, é que amanhã, na nossa live de 14h, eu vou falar sobre o autismo, a visão psicanalítica do autismo e a afetividade. Vai ser uma coisa rápida. Essas lives são coisas de meia hora, no máximo, né? Mas é uma ideia, porque está havendo muita pergunta sobre isso, e me pediram até para fazer uma palestra longa sobre isso para uma universidade, uma faculdade aí, sobre essa relação, essa visão psicanalítica da afetividade no autismo, tá? Então, amanhã eu vou fazer uma comparação disso e dar algumas dicas sobre esse aspecto, porque é muito importante. A visão psicanalítica é sempre importante para diversas coisas, né? Para diversos aspectos, ela é muito bacana. Porque, por exemplo, nós temos a visão psiquiátrica do autismo, né? Que é a mais comum, porque o médico neurologista e o médico psiquiatra, eles estudam na mesma fonte. Então, a visão psiquiátrica procura apenas conter os comportamentos inadequados com drogas, né? A visão psicológica, que é a visão da terapia cognitivo-comportamental, a visão do método ABA, TEACH, Denver, etc., já procura alterar os comportamentos, né? Acostumá-los com comportamentos, estimulando os corretos e desestimulando os inadequados. Basicamente isso, né? Com várias alterações. Só que na visão psicanalítica é completamente diferente. A visão psicanalítica procura descobrir qual a motivação que leva a criança autista a sentir necessidade de alguns dos seus comportamentos. Então, é uma visão que eu considero uma visão um pouco mais completa, tá? Porque vai buscar a origem da necessidade do comportamento, coisa que na psiquiatria não existe isso, porque não existe origem de necessidade de comportamento de doenças psiquiátricas. Quer dizer, nós não conhecemos, a ciência não conhece. E na psicológica é comportamental, toda a competência comportamental é psicológica, né? Então, os aspectos são exatamente comportamentais. Mas aí a psicológica, levado à psicanalítica, já aborda uma coisa um pouco mais, já vai à origem, né? Buscar onde está essa necessidade, como surgiu essa necessidade. Então, essa é uma coisa interessante que eu recomendo a todo mundo, que, se puder, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu ontem, não me lembro se eu botei, vou colocar aqui de novo. Esse é o endereço do nosso canal do YouTube, né? Que todo dia, 2 horas, tem uma live de meia hora, mais ou menos, né? Eu desisti das lives da noite, que estavam muito cansativas. Bom, mas então hoje nós vamos dar continuidade a esse passeio, né? Que é um passeio complicado, porque nós precisamos realmente ter uma noção muito boa dessas, da função neurológica. Deixa eu ver aqui. Da função neurológica, né? Das funções neurológicas que levam à aprendizagem, à socialização, ao desenvolvimento da autonomia, que é o que a gente mais precisa, né? De todas essas crianças que têm algum transtorno, síndrome, etc. Então, essa necessidade,
As origens disso são coisas importantes. O que produz problema, que traz algum problema nas funções cognitivas, em todas as funções neuropsicológicas que nós precisamos para o processo de aprendizagem, socialização, etc. Né? Então, isso é uma coisa muito importante que nós temos que estar sempre atentos, né? Bem atentos a isso. Bom, aí nós fizemos um passeio, né, nós fizemos um passeio, né, pelos pontos básicos da memória, com influência direta na aprendizagem, na autonomia e na socialização das crianças com transtornos, síndromes e deficiências. Tá? E nós vamos nos aprofundar agora um pouco mais na forma como as mais importantes funções neuropsicológicas agem na criança, principalmente durante a sua formação inicial, entre o nascimento e quando ela chega lá aproximadamente pelos 12 anos de idade. Tá? Então, nós vamos rever, por exemplo, a percepção auditiva, que ela é uma das mais importantes, né? Desde a chegada do som externo, tá? Que é o que nós estamos vendo aí, tá? Até que a chegada do som externo ela ainda é uma onda sonora no ar atmosférico. Nós estamos vendo a figura, né? E essa onda sonora no ar atmosférico, como o som desse sino aí, né? Chegando no canal auditivo, né? E fazendo trepidar o tímpano. Né? O tímpano, então, por sua vez, faz trepidar o martelo, a bigorna e o estribo, como a gente já comentou da outra vez, né? E ao trepidar o martelo, bigorna e estribo, né, essa onda sonora, que é uma onda mecânica no ar atmosférico, se transforma em onda sonora também, onda mecânica, só que no líquido, dentro da cóclea, como nós já comentamos, né? E que vão sensibilizar todas as células que estão aqui dentro. Aliás, as células ciliares, porque tem vários tipos de células. Tem células apoiadoras, células... tem vários tipos de célula. Agora, as ciliares são como se fosse um capacitorzinho, só que é um capacitor que é sensível a frequências mecânicas sonoras, a frequências mecânicas de certas faixas, né? Aí essas células, elas se sensibilizam, quando elas se sensibilizam com a intensidade daquela frequência, da frequência que está lá, se tiver aquela frequência, né? Então, tendo a frequência X de uma célula que está aqui, ela sensibiliza, logicamente, ela gera um pulso elétrico. Então, todas elas, sensibilizadas, geram pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos vão pelo nervo auditivo, como a gente já mostrou naquela figura um pouco menor da outra vez, né? Então, todos esses pulsos elétricos, então, que aqui está o pulso elétrico, né? Está aí que é uma onda eletromagnética. O conjunto de pulsos elétricos vai funcionar igualzinho uma onda de rádio. Né? É eletromagnética, então é igualzinho uma onda de rádio. E vai ser levada, então, daí até o processador. Né? Processador do lado oposto, logicamente, vai ser levado ao processador do lado oposto ao ouvido, né? Porque, como a gente viu, tudo no nosso cérebro é invertido, né? Então, ele chega no ouvido. Bom, a gente viu mais ou menos isso, né, por alto, a gente está vendo um pouco mais detalhadamente. Então, o que acontece é que essa onda elétrica, né, é que nós temos que ter atenção aos nossos pacientes se ele está tapando o ouvido. Né? Está tapando o ouvido significa que essa onda está com a intensidade muito grande, muito elevada. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar atento é essa intensidade da onda que está chegando aí. Bom, se essa intensidade for muito forte, tá? Pode ser, como nós falamos, né? Devido ao excesso de nervos aqui no nervo auditivo, que a gente já comentou da outra vez, né? Agora, uma coisa que nós temos que estar bem atento também, então, a intensidade muito forte pode ser muito nervo. E outra coisa que a gente tem que estar atento é o seguinte, essas células todas que captam aqui, elas são limitadas, elas só captam som de 20 a 20 mil ciclos por segundo, nessa faixa amarela aqui. Tá?
É a única faixa de som que ela capta. Bom, tudo bem. Isso é porque o nosso ouvido, aliás, a gente não sabe se é o ouvido ou o processador. O nosso ouvido e o nosso processador, digamos assim, a gente não tem certeza disso, eles não têm capacidade de processar, o ouvido de ouvir e o processador de processar frequências abaixo de 20 ciclos por segundo, que a gente chama de infrassom, nem frequências acima de 20 mil ciclos por segundo, que a gente chama de ultrassom. Tá? Então, é só essa faixa. Agora, alguns de nós, por algum motivo que nós não sabemos, nós já encontramos, eu já encontrei na Marinha, na época da Marinha, marinheiros que tinham uma capacidade auditiva abaixo disso. Eles alcançavam alguns infrassons. Em compensação, eles não alcançavam alguns sons na faixa que todos nós ouvimos. Ou seja, a faixa sonora dele estava ligeiramente deslocada para a esquerda. Tá? E alguns, que eu nunca encontrei, mas disseram que tem, ligeiramente deslocada para a direita. Tá? Os outros animais não humanos têm faixas diferentes da gente. Como o cachorro, a faixa dele anda para cá, para a direita. Tá? Então, ele ouve ultrassom. Né? Então, alguns sons, se a faixa dele também estiver deslocada, porque isso que a gente tem visto, tá? Significa que ele pode não estar ouvindo alguns sons que estejam no limite do 20 ciclos por segundo. Tá? Mas nós não sabemos. Bom, esse é o único que nós sabemos que temos assim conhecimento maior é o do cachorro e do golfinho, tá? Que tem também um pouco, o golfinho também entra um pouco no ultrassom. Tá? Faz alguma diferença? Diferença não faz grande, mas ele vai ouvir som que nós não ouvimos e não vai ouvir som que nós ouvimos. Então, isso vai provocar, isso é o que nós sabemos, que algumas crianças podem ter essa faixa deslocada. Então, às vezes, a criança não ouvir um som que a gente fala, ou que uma música, ou qualquer assim, pode ser que ela não tenha nenhum problema, pode ser que esteja apenas com a faixa deslocada para um lado ou para o outro. Né? Então, isso ocorre, isso pode ocorrer, eu já vi, isso pode acontecer, e nós não temos que nos assustar, deixa para lá. Senão, se ela não tem uma... não adianta nem, no caso desse, não adianta nem colocar aparelho de surdez. Por quê? Porque o problema não é uma falta de amplificação do som. O problema é uma faixa deslocada da captação sonora, tá? Então, o aparelho de surdez não se presta a isso, não adianta para isso, não tem o menor sentido. Então, nós temos que ver, sempre analisar a criança que está com a gente em todos os seus aspectos sonoros. Antes mesmo, como eu digo, na neuropsicopedagogia, é importante que a gente faça todas as análises possíveis e imaginárias antes de encaminhar para qualquer profissional que seja o especialista na área, para que nós encaminhemos com certeza absoluta de que, ou pelo menos com uma certo grau de certeza, né, de que vai ser lá, com a competência dele, que ele vai conseguir fazer alguma coisa para consertar aqui. Porque se a gente pega uma criança dessa, que ela não ouviu um determinado som de alguma música, etc., uma coisa assim, e a gente encaminha para o otorrinolaringologista, e se ele, por acaso, fizer um teste desse, ele pode achar que precisa colocar um aparelho de surdez nessa criança. Então, é bom a gente pesquisar bem, porque a gente, no máximo, conversar com o fonoaudiologista, o fonoaudiólogo, para o fonoaudiólogo fazer testes com a criança, fazer treinamentos do processador auditivo central da criança, para ver se, por acaso, é apenas um desarranjo, uma desarrumação no processador de som, antes de levar para quem vai querer colocar um aparelho. A gente deve tomar o máximo de cuidado para não indicar logo para os profissionais que vão consertar a criança por meio de drogas ou de aparelhos, tá? Porque, senão, a gente pode estar dando um passo rápido demais e isso pode acabar prejudicando a criança, tá? Eu sei que
muita gente prefere, leva logo, põe logo o aparelho, dá logo um remédio, dá logo um medicamento, mas isso eu fico com pena, porque o que eu mais vejo é acabar destruindo a criança por causa de uma pressa dessa, né? Então, esse é essa parte. Outra coisa é aquilo que nós já comentamos sobre o autista não ouvir o nome dele. Então, é outra coisa que aí em Passo Fundo, lá em Passo Fundo mesmo, encontrei uma mãe de um autista, mãe e o pai, juntos, conversando comigo, depois de uma palestra que eu dei. E eles ficaram chateados, porque eles descobriram, depois da minha palestra, que eles destruíram o cérebro do filho. Por quê? Porque ninguém conhecia nada, não sabia nada de autismo, coisa nenhuma, né? E o que aconteceu? De repente, alguém disse que o garoto é surdo, ele não ouve o nome, a gente chama ele, ele não atende, tudo. Levaram num profissional, o profissional, então, fez um teste sem equipamentos e detectou, de alguma forma, não sei como é que ele conseguiu isso, que a criança precisava de um aparelho de surdez e deu um aparelho de surdez para ele usar, né? O garoto não falava, era não falante. E o garoto vivia com a mão nos ouvidos, né? E eles não sabiam de nada. Resultado, o aparelho de surdez acabou destruindo as células ciliares da cóclea e o garoto ficou realmente com uma deficiência auditiva muito grande. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que a melhor coisa que existe para o autista, para o TDAH e tudo, é a existência do neuropsicopedagogo que estude, que esteja se atualizando, lógico, né? Não adianta a gente ter uma especialidade sem estar se atualizando, porque tudo que eu vou falar, que eu estou falando nessa matéria e vou falar na outra, são as coisas atuais, são indicações, como eu falei no início, né? Para a gente continuar pesquisando, né? Pesquisando o tempo todo. E eu já falei para vocês que nosso Instituto de Pesquisa estará sempre aberto a vocês, e essas lives já indicam, já respondem a perguntas que podem surgir no dia a dia da clínica de vocês, né? No atendimento que vocês vão dar aos pacientes, né? Então, isso é importante. Então, a gente tem que estar... O ouvido é uma coisa muito importante. No autismo, então, essa parte, por isso que a gente tem que falar nisso o tempo todo. Porque no autismo, o mais comum no autista, super comum, é exatamente a hipersensibilidade auditiva, né? Então, nós temos que tomar todos esses cuidados, né? E o primeiro profissional é o fono, pode ter certeza. Nós temos que botar na nossa agenda e, inclusive, fazer um lembrete. Antes de mandar para o otorrino, vamos mandar para o fono. Aí o fono vai fazer os exames dele e, havendo a necessidade, ele manda para o otorrino, né? Então, isso é fundamental, né? A gente tomar o máximo de cuidado para não se adiantar, né? Muito mesmo. Esse lobo parietal, inclusive, né, da audição, ele é também o lobo da linguagem. Então, é o ouvido e a linguagem na mesma, a audição e a linguagem, e são processados em partes diferentes, mas nas proximidades, né? Eles estão sempre na proximidade. Sempre tem uma relação. Eles sempre têm. Depois nós vamos ver um feixe de neurônios que parte da área de Wernicke e vai à área de Broca, que acho que hoje ainda a gente vê, que vai à área de Broca, que é um feixe que vai fazer toda a elaboração do nosso pensamento, ou seja, vai ser que ele vai utilizar todas as nossas percepções, tudo nosso, né, para a aprendizagem, para a socialização, para a gente poder desenvolver a criança, né? Então, audição, muito importante, né? Outra coisa na audição super importante, a gente comentou, mas tem sempre que lembrar isso, que é todas as dificuldades que nós tivermos na audição, como o PAC, transtorno do PAC, pode ser consertado de duas formas. Uma é o fono, que vai fazer o trabalho, nós já falamos da outra vez, de treinamento da criança para ela ir ajeitando, arrumando o seu processador auditivo de maneira a ele sozinho ir selecionando os sons e tendo mais atenção, e com isso ele vai modificando. O fono vai acabar alterando as programações das redes neurais só
por treinamento, baseado na plasticidade neural. Então, esse trabalho do fonoaudiólogo é fantástico. Logicamente, esse trabalho é feito também em conjunto com o nutricionista, para que o nutricionista primeiro peça um exame de níveis de vitamina, né, para complementar as vitaminas, principalmente as vitaminas ligadas à audição. Então, o nutricionista que esteja estudando verifica quais são as últimas pesquisas em relação às vitaminas necessárias à audição, para ele complementar com a alimentação. Ou seja, tudo que a gente deve fazer, primeiro, é sem medicamento, tá? Sem comprar nada em farmácia. É verificar qual é o alimento. O que a gente vai fazer é pedir um exame de sangue para ver o nível de vitamina. Mas aí, esse nutricionista que está se atualizando vai dizer quais são as vitaminas ideais devem ser mantidas, se o nível está baixo ou não, e quais os alimentos que a criança pode comer para poder manter no nível normal. Então, ele faz a alimentação. Tá? Depois nós vamos ver na parte quando a gente repetir, falar de novo, mais detalhadamente no paladar e no olfato, como é que a gente vai trabalhar essa parte da seletividade, né, alimentar. Então, aí vê fono e nutricionista. O médico pediatra vai ser para mandar fazer o exame de sangue para verificar os níveis de vitamina e a gente complementando, né? Com isso, a gente acaba conseguindo fazer com que a criança melhore a sua parte auditiva, inclusive reduza a hipersensibilidade. Por exemplo, hipersensibilidade auditiva. Eu tenho visto muita gente dizer que não tem jeito. Tá? Não tem jeito. E eu já dei jeito. Tá? Não sou nenhum gênio, nem coisa nenhuma. Mas eu tenho um filho que tinha essa hipersensibilidade auditiva, né? E depois que eu fiz com ele que deu certo, obviamente, eu tenho feito com alguns alunos do meu colégio, autistas que aparecem com isso. Meu filho não é autista, mas a hipersensibilidade auditiva, o que a gente faz? A gente faz o processo fonoaudiológico, tá? Então eu chamei com fono, o fono para fazer o treinamento do processador auditivo dele. Aí, com esse treinamento, o que aconteceu? Ele acabou reduzindo com o meu, não, mas o meu não era autista, né? Então não tinha muitos neurônios. Mas aí fez com que o processador auditivo se organizasse de maneira a diminuir a amplificação dos sons. Por algum motivo, o som estava amplificado nele. Tá? E nos autistas é a mesma coisa. Ou seja, como o som chega amplificado, o processador, é como se a gente treinasse o processador para ele ignorar, tá, os sons que ultrapassassem um determinado nível. Tá? E consegue. E o mais interessante é que consegue. Então, você vê, por exemplo, os nossos lá, que já não põem a mão no ouvido, já toleram as crianças gritarem em sala, que é um problema em sala de aula, né? Você repara, uma das grandes dificuldades, e por isso a gente tem que estar atento nessas funções neuropsicológicas, né? Uma das grandes dificuldades justamente para o trabalho dessas funções na aprendizagem é que se a criança sente dor quando tem um som elevado, como é que ela vai estar numa sala de aula inclusiva, numa sala de aula comum? Porque todos nós sabemos como é uma sala de aula comum. As crianças não conseguem se conter em determinados momentos. Então, elas gritam, lógico, não sei o quê. Mesmo que a gente faça, como eu faço no meu colégio, né? Constantemente a assembleia de classe, para preparar os alunos para que eles fiquem mais calmos, que eles tomarem cuidado com o coleguinha deles que tem problema na audição, que dói a cabeça deles e tal. Mesmo assim, tem momentos em que eles se esquecem e disparam, né? Por quê? Porque muitos deles em casa eles já estão acostumados a uma gritaria danada, né? Então, o ideal é que a gente faça logo esse atendimento com fono, para que ele reduza isso, e com isso as funções neuropsicológicas ligadas à aprendizagem, ligadas à audição, já começam a ser otimizadas. Quanto mais nós otimizarmos isso, nossa, melhor. Isso não tem nem dúvida, né? E, aliás, um caso que é caso real,
que aconteceu comigo no meu colégio, né? E que é bom vocês estarem atentos também, em relação a essa hipersensibilidade auditiva do autismo e de algumas outras crianças que podem não ter o transtorno do espectro autista, né, mas têm a hipersensibilidade auditiva, é o seguinte, eu recebi uma... Aliás, minha mulher estava atendendo a um garoto, uma família que ia matricular o menino, né? E o menino, ela desconfiou que o menino tinha hipersensibilidade auditiva, mandou para a minha sala. Na minha sala eu fui conversar com o menino, e falando baixinho, né? Meio baixinho com ele, coisa assim, e ele ficando tudo contente, porque e eu não entendia por que ele estava tão alegre de conversar comigo, né? Eu disse: o garoto não me conhece, me conheceu agora, está tão alegre de conversar comigo assim. Aí é que eu perguntei: por que você está tão contente? Moço, é que é a primeira vez que não dói quando alguém fala. Aí eu peguei, né? Hipersensibilidade auditiva, e ninguém sabia. Aí eu fui lá, só para encurtar a conversa, fui lá conversar com os pais, trouxe os pais para vir comigo, tudo. Os pais só falavam gritando. Os pais só conseguiam conversar a altos berros, né? E aí eu chamei os pais e mostrei que eles estavam há 7 anos, o garoto tinha 7 anos, 8, há 7 anos fazendo o filho sentir dores por causa da conversa, do nível de conversa deles. Aí eles treinaram, eu levei, eles treinaram a falar baixinho, etc. O garoto ficou alegre, pulava, abaixava o pai, abraçava a mãe. Então isso é uma coisa, isso foi um caso real, né? E já houve outro caso semelhante a esse, e comigo. E então isso pode acontecer com qualquer um de vocês, se é que já não aconteceu. Vocês descobrirem crianças que sofram muito com dores de cabeça intensas por causa do som elevado em casa, e acha que é assim mesmo, quando a pessoa fala, tem que doer a cabeça. Porque a criança vai acostumando com aquilo, ela está aprendendo a vida, né? Então ela vai aprendendo o que é a vida, como são as coisas. Então, para ela, desde cedo, a vida é assim mesmo. Se alguém fala, a cabeça dói. Aí ela tem que suportar aquela dor de cabeça quando alguém fala. De repente, ela vai ver que não é assim, mas quando alguém conversar com ela baixinho. E esse garoto foram 7 anos assim, né, de sofrimento. Então, isso não é incomum, isso às vezes acontece mesmo. Então, é uma atenção muito grande que nós temos que ter com essa parte sonora, que é uma das partes mais complexas do autismo, tá? Uma das mais complexas. Outra coisa complicada da parte sonora é em relação ao aparelho de som, aparelho não, essas porcarias desses negócios que a gente põe no ouvido, né? Esse fone de ouvido. Esse fone de ouvido é comum, todos nós sabemos, das crianças estarem com seu celular ouvindo com aquele fone de ouvido, mas só que com o volume é no máximo, né? O autista normalmente não põe no volume máximo porque dói a cabeça dele. Mas o não autista, e nós não vamos lidar só com o autista, né? O não autista pode estar com esse vício, como todas as crianças gostam, adoram som alto, né? E, obviamente, isso vai interferir nas células ciliares. Então, vai pegar essa faixa aqui e vai começar a quebrar. Algumas das células vão começar a entrar em sobrecarga. Então, digamos que a célula dessa faixa daqui para cá, no meio, entrou em sobrecarga. Pronto, ela parou de funcionar. Então, significa que essa criança já vai ter audição só dessas frequências e daqui para cá. Já vai ter uma faixa de frequência que ela já não vai ouvir mais, ou vai ouvir muito baixo. E assim vai, de faixa de frequência em faixa de frequência, ela começa a ter uma redução, primeiro de qualidade sonora, e depois de quantidade, do quantitativo sonoro, que vai levar a um processo de ensurdecimento. E isso está acontecendo cada vez com as pessoas mais novas, justamente por causa da mania de usar o aparelho, o fone de ouvido, né? Bem elevado. Então, outra coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, orientar todo mundo, né? Em relação a isso, porque isso é comum. Eu dou palestras frequentes para os meus alunos e para os alunos dos colégios que eu oriento. Assim que eu chego, eu falo logo de todas essas, dou os exemplos e tudo, de todas essas anomalias comportamentais, podemos chamar assim, né? Que acabam prejudicando o organismo da pessoa. Então, um perigo, mas um grande perigo,
Isso mesmo, tá? Então, essa é outra coisa, níveis elevados. Vai reduzir, não há dúvida, né? Bastante. Isso. Esses sons, infrações e ultrassons, nós não temos capacitores. Então, os capacitores, nós não temos capacitores com essa frequência. Então, pode ter o ultrassom no nível que tiver, que não faz diferença nenhuma para a gente. Pode ter infrasom no nível que tiver, que não faz diferença nenhuma para a gente. Mas os sons que nós temos, capacitores, ou seja, as células com essas frequências, aí a sobrecarga vai prejudicar a qualidade inicialmente e depois a quantidade. A qualidade normalmente está no ouvido esquerdo, a quantidade está no ouvido direito. Isso é outra coisa também interessante. Nós temos, eu falei rapidamente da outra vez, né? A gente sabe quem é que está falando com a gente quando a gente ouve o som dele entrando pelo ouvido esquerdo. A gente entende o que a pessoa está falando quando a gente ouve o som dele entrando pelo ouvido direito. Isso no destro, no canhoto, inverte, tá? Porque isso leva exatamente àquela história do cérebro esquerdo ser o cérebro lógico, o cérebro direito ser o cérebro emocional. Então, ouvido esquerdo, cérebro direito, emocional. A gente entende quem é, sabe quem é. Ouvido direito, cérebro esquerdo, lógico, a gente entendeu a frase, né? Exatamente isso. Então, é mais uma coisa para a gente ver o que está faltando, qual é o ouvido que está faltando. É a parte lógica? É a parte emocional? Né? Que está fraco, né? Os dois ouvidos, os testes que nós temos que fazer com isso são diversos, né? Para a gente ver se está tudo funcionando bem. Por quê? Um mau funcionamento da parte auditiva, lógico que vai prejudicar todas a parte neurofisiológica, né? Lógico. E ao prejudicar as funções neurofisiológicas, vai prejudicar a aprendizagem, vai prejudicar todo o desenvolvimento da criança. Então, nós temos que fazer vários testes da criança, né, aproveitando a nossa ligação com a criança dentro da escola, para aqueles que estiverem na escola, né, para que a gente sinta, por exemplo, os dois ouvidos são necessários para que nós tenhamos a noção de telemetria. Essa noção de telemetria é super importante, que é a distância de onde está vindo o som, né? De onde está vindo o som, tá? E são duas coisas, de onde está vindo, ou seja, a direção do som, e a distância da fonte sonora. Então, os dois ouvidos servem exatamente para isso. Eles permitem que seja processado nesse processador, né? Nesse processador, de maneira ao processador ter como resultado dos algoritmos que estão programados aqui, a origem do som, de onde ele vem e a distância da fonte sonora, que é uma proteção para todos nós, né? Porque a gente sabe de onde está vindo o bicho que vai nos atacar, ou de onde veio o tiro, ou o barulho do carro, etc., né? Então, tudo isso é processado por aqui. E são vários, a programação aqui é complicadíssima. Nós vamos ver mais ou menos o processo dessa programação, lógico, simplificado, né? Mas vamos ver daqui a pouco isso. Então, são algoritmos complicadíssimos para fazer todo esse trabalho, engozado. E é exatamente com esses algoritmos complicadíssimos, mesmo sem entender de algoritmo nenhum, que o fonoaudiólogo consegue trabalhar com eles, né? Por quê? Porque o nosso trabalho, o do fono, o nosso, etc., é um trabalho com o cérebro. A gente estimula o cérebro a trabalhar por nós. Então, isso é uma coisa maravilhosa, porque o cérebro trabalha com correção de atitude, né? Então, nós não precisamos nos preocupar muito com isso, né? Então, essa é uma parte muito bacana, muito boa, né? Bom, essa, então, é a que eu considero uma das partes mais importantes para a gente detectar coisas em relação ao autismo, ou a crianças que tenham sintomas semelhantes ao autista, embora possam não ter autismo, né? Sim, algumas crianças com problemas de tireoide podem apresentar diversos sintomas semelhantes ao autista também, tá? Acho que eu já falei isso, né? Mas é bom a gente lembrar. Bom, então isso é a parte auditiva. Outra coisa da parte auditiva
que é bom a gente sempre lembrar, que eu já comentei com vocês, está aqui, ó, é o labirinto. Sempre lembrando do labirinto e sempre lembrando daquela orientação aos pais, que fazer de tudo para os filhos terem desenvolverem a imunidade, né? O sistema imunológico. Então, tomar bastante cuidado para manter o sistema imunológico funcionando bem, para evitar aquelas inflamações de garganta, inflamações respiratórias constantes, porque as bactérias podem vir para cá. Se estiver aqui, vai dar otite. E podem vir para cá. Se vier para cá, vai dar labirintite. Tá? Labirintite, tonteira, etc. Né? Lembrando a vocês todos vocês, que qualquer dúvida que tiver no caminho, nós estamos com tranquilidade de tempo, pode perguntar à vontade, para que a gente possa esclarecer o máximo possível disso, porque é muito importante nós termos essa noção, tá? Para a gente poder saber fazer de tudo para manter um processo de aprendizagem o melhor possível dos nossos pacientes, tá? Então, se tiver alguma dúvida sobre audição, sobre essa parte toda aqui, alguém tiver alguma coisa, pode falar à vontade, tá? Luciano, ia dizer alguma coisa? Pode dizer. Se alguém tiver qualquer dúvida sobre isso, fale, para que a gente possa passar para... E agora se aprofundar um pouco mais na outra função, né? Tudo tranquilo, né? Ninguém lembra de nada? Ok, vamos passar para outra função, então. Professor, Oi, pode dizer. a minha filha, ela tem TDAH, e no início, antes de eu ter esse laudo, enfim, né, eu até desconfiava que ela tinha problema de audição. Aham. Porque, né, muitas vezes eu chamava ela, conversava com ela, é a mesma coisa que eu nem, né, ela nem escutava. O volume da TV sempre é 1000, né? Aí até um dia eu conversei com a Fono, que inclusive ela é nossa colega aqui, e aí ela disse, tenta leva para fazer uns exames, né, para ver e tal. E aí a gente viu que não tinha problema nenhum, né? Não tinha Audiometria problema deve nenhum. ser, né? Deve ter sido. Acredito que sim. Eu levei como é que se diz, no otorrino, e ele me indicou para uma fono para fazer esses exames. O fono faz os exames também. Isso. E aí, na verdade, porque ela foi prematura e teve muito otite quando era pequeno, bebê, né? É isso. E até me preocupei. É isso. Mas aí, na verdade, acho que era mesmo por causa do TDAH, né? A falta de atenção, que ela fica ali naquele mundinho dela e às vezes ela nem via, né, que estava sendo chamada ou conversada, e até a TV altíssima, né? Pode ser. Ou seja, com isso a falta de atenção fazia ela ficar desligada do mundo, né? Isso é uma coisa interessante. Que, aliás, é uma coisa que a gente vai falar amanhã nessa live, sobre o autista, aí no caso o autista desligado do mundo e a visão psicanalítica do autista desligado do mundo, né? Porque isso, o TDAH tem muito isso também, quando ele tem a predominância do déficit de atenção, né? Aí é muito comum isso, né? Mas nós temos que verificar e diminuir, né? Diminuir essa intensidade, diminuir esse sintoma, né? Isso é o que a gente tem que fazer. Kelly falou PAC, processador auditivo central, né, Kelly? Alguma coisa assim. E tudo passa pelo PAC. Tudo é o PAC quem processa, né? O processador de toda a parte sonora é ele mesmo. E é ele quem o fonoaudiólogo trabalha. Quer dizer, nem todo, né? Tem o fonoaudiólogo do PAC, tem o fonoaudiólogo da linguagem e tem o fonoaudiólogo escolar, que também trabalha as duas coisas. Então, você tem várias especialidades e que estão criando mais. Dentro do próprio curso de fonoaudiologia, a gente tem uma série de especialidades diferenciadas, porque cada dia que passa, a gente descobre mais uma maneira do fonoaudiólogo atuar na criança. É fantástico, essa profissão não é brincadeira. Eu tenho uma filha que fez fonoaudiologia, né? E ela fez, que ela adorava isso, mas ela não imaginava a profundidade da fonoaudiologia. E ela foi ficando empolgada. Hoje ela está fazendo doutorado já, né? Ela é professora titular da Universidade Federal lá em Natal, no Rio Grande do Norte,
e acabou chefiando o hospital que tem a clínica fonoaudiológica de lá, né? E ela me fala as maravilhas justamente desse atendimento fonoaudiológico a todos os tipos de síndromes, transtornos, etc., que tem alguma coisa a ver com o PAC, com o processador auditivo central, né? Hoje é moda falar do PAC, né? Mas antes ninguém nem falava do tal do PAC, porque achava que a criança estava surda, que nada, ela ouve tudo e às vezes ela ouve e não entende nada. Então, olha o transtorno do PAC aí aparecendo, né? E aí o fonoaudiólogo foi quem abraçou isso para eles e pronto, estão conseguindo resolver esse problema, né? Então, vamos passar, se não tiver nada mais, vamos passar para... Cadê aqui? Para o outro que também é super importante, a gente também tem que ter muita atenção. Que é agora a percepção visual. Então, a percepção visual é outra que não é muito comum o problema visual em algumas síndromes e transtornos, mas, lógico, é comum na dislexia. Na dislexia e alguma coisa a ver com a descalculia também, se bem que a descalculia é um pouco diferente. Até as áreas cerebrais da descalculia são diferentes das áreas cerebrais da dislexia, né? Que a descalculia, a criança não abstrai. A dislexia, a criança tem uma dificuldade na visão. Então, vamos ver como é que a gente vê isso. Bom, a imagem externa, obviamente, assim como o som externo, né? O sol ou a luz ambiente bate na imagem, porque a imagem nunca vem para os nossos olhos, não é a imagem que vem. Nós não vemos a imagem. Apenas a luz bate na imagem e reflete. A única coisa que chega nos nossos olhos, tá, é o reflexo. Esse reflexo que bate aqui, que vem, entra pela pupila, passa pelo cristalino e vai bater lá na retina, tá? Então, isso é muito importante saber, por causa do processo do entendimento da imagem, entendimento do som, entendimento do raciocínio, como nós falamos nas apresentações iniciais. Bom, então a imagem chegou, passa por aqui. Uma das coisas, então, que ocorre é a falha em um dos olhos. Então, todos aqueles testes que nós temos que fazer, iniciais, são para, logicamente, verificar se está havendo falha numa das visões ou não, verificar se a criança consegue distinguir. Olha o processo telemétrico de novo. Nós vimos o telemétrico com o som, né? Agora o telemétrico com a imagem também, para descobrir aonde está a coisa, né? A distância que as coisas estão de nós. Então, o telemétrico é exatamente a gente medir a distância, saber exatamente a distância que o objeto está. Se a criança não consegue medir a distância, ou ter uma noção da distância, é você dar um lápis para ela colocar o lápis num objeto, né? Se ela for para mais longe ou para mais perto do que o objeto que você colocou, a distância do braço dela, significa que ela está sem visão telemétrica. Então, com certeza, ela está com uma das vistas com uma deficiência qualquer. Então, todos esses exames são exames padrões que a gente faz com a criança, né, para saber isso. E o que vai acontecendo de mais importância é na hora que a gente começa a colocar letras, números no quadro, e ela começa a ver as coisas dançarem. Obviamente, isso também acontece com objetos, antes da alfabetização. Acontece com a visão de objetos, né, visão de figurinhas, etc., né? E a gente tem que estar atento desde essa visão de objetos para a gente poder consertar tudo antes mesmo do processo da alfabetização. Porque se a gente consegue detectar essas dificuldades, né, nessas fontes desses processos de aprendizagem, a fonte das funções neuropsicológicas, né, nós poderemos estar com todas elas funcionando corretamente no momento que nós precisarmos dela. Então, quanto mais cedo, lógico, melhor, né? Então, todos os testes a gente deve fazer. E como seriam esses testes? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos ver se a criança está realmente se está enxergando tudo direitinho, se a imagem que ela está vendo está parada, se a imagem está clara ou está desfocada,
muito antes da alfabetização, né? Claro, desfocada. E o pior é que muita gente vai detectar isso na hora que ela for começar a aprender a ler com 6 anos de idade. Aí perdeu-se muito tempo, né? Então, vamos verificar tudo isso antes, e aí vamos fazer testes, se por acaso ela estiver vendo misturado, desfocada a imagem, vamos fazer testes para verificar se ela tem. Primeira coisa que a gente faz é mandar para o oftalmologista para verificar se tem algum problema de visão, né? Mas, em seguida, é importante, se tiver tudo normal, a visão está normal, ela continua vendo as coisas desfocadas, etc. Vamos, então, verificar na nossa agenda quem é o técnico de síndrome de Irlen, quem é aquele que fez o curso de síndrome de Irlen, pode detectar a síndrome de Irlen, que é o screener. Tá? São os screeners. Esse screener, ele é formado pela Fundação Hospital Olhos, em Belo Horizonte. Só tem lá. Então, só na Fundação Hospital de Olhos de Belo Horizonte é que formam-se esses profissionais screeners. Mas toda a cidade tem, porque tem muita gente já se formando lá. Então, é só a gente entrar no site da Fundação Hospital de Olhos de Belo Horizonte, para a nossa agenda, aí anotar, passo fundo, quem são os screeners, anotar nome, telefone, etc. Tá? Todas as cidades que a gente está, quais são os biraiaras, pode ter em cada cidade dessa. Com certeza deve ter, tá? Porque nós temos esse screener formado para o Brasil inteiro, né? Sananduva, etc. Então, vocês verificarem e anotarem, ou pelo menos a cidade mais próxima. Por quê? Eles é que têm as fichas de identificação da síndrome de Irlen, que é muito simples a gente detectar e muito simples corrigir. E se a gente deixa essa síndrome de Irlen ser levada adiante, vai simplesmente essa criança ser prejudicada em todo o processo de pré-alfabetização e, lógico, sem dúvida, no processo de alfabetização. Então, é muito importante a gente ter isso na nossa agenda, tá? Porque essas funções básicas são as que vão permitir que as nossas funções neuropsicológicas funcionem corretamente. Sem elas, a gente não adianta que não vai funcionar nada. Tá? Então, é muito importante essa parte do screener, tá? E recomendo até, quem tiver possibilidade, entrar em contato com essa fundação, Hospital de Olhos, e verificar. O curso que vai ter agora está lotado já, ninguém vai poder fazer, vai ser online dessa vez. Pela primeira vez vai ser online, né? Tem uma parte que tem que ser lá mesmo. Agora, no ano que vem, eles vão fazer mais uns 2 ou 3 cursos desses, e é uma coisa que eu recomendo. Quem puder fazer, faça. Por quê? Porque só em a gente poder detectar a criança com síndrome de Irlen é uma maravilha. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma neuropsicopedagoga formada por mim, por um curso da Realiza Pós-Graduação. E ela mora numa cidade do interior da Bahia, Ribeira do Pombal. E ela tem a clínica lá. Aí recebeu um autista com 14 anos de idade, com uma porção de sintomas do autismo, né? E o mais interessante é que ela conhecia a terapeuta a psicopedagoga que estava tratando dele, e a nutricionista. E eles falaram com ela, olha, nós fizemos todo o trabalho normal que a gente faz com todos os autistas e que funciona, com todos eles funciona. Com esse menino não funcionou. Ele continua irritado, inquieto, tudo, e está com a dieta correta, eliminou os parasitas, fez a complementação vitamínica, tudo isso. Não dá para entender. Aí ela recebeu ele, começou a trabalhar com ele e começou a desconfiar da síndrome de Irlen. Por quê? A síndrome de Irlen, ela por prejudicar a visão, e todo mundo leva no oftalmologista, tem vista perfeita esse garoto. Aí o garoto chega na escola, o professor diz, você está vendo? Aí ele diz, não estou vendo, não consigo copiar do quadro, não consigo fazer o dever, não consigo fazer isso. Aí você é preguiçoso, relaxado, relapso.
E o garoto não é nada disso, o garoto não está enxergando direito. Aí vai no oftalmologista, ele enxerga. E ele chega no colégio e diz, não estou enxergando. Aí isso traz uma irritação mental na criança, e essa irritação pode provocar até o surgimento de problemas psiquiátricos, como eu já vi acontecer, o surgimento da pessoa ficar com sintomas de esquizofrenia. E depois a gente foi descobrir que era isso. Esse garoto não, esse garoto estava com sintomas do transtorno de espectro autista. Aí ela desconfiou, como ela é screener, ela disse, peraí. Aí foi lá, pegou as fichazinhas, que são filtros coloridos, né? Aí colocou para o garoto ler, o garoto, ué, agora eu estou lendo perfeitamente bem. Nossa, que maravilha! Poxa, tudo está mais leve para mim agora. A partir daquele dia, acabou o transtorno de espectro autista do menino. Ou seja, não tinha autismo nenhum. E já tinha diagnóstico. Ou seja, é uma coisa fantástica, importante, e eu não sei porquê. A Fundação Hospital de Olhos, ela pegou para ela tem a patente, sei lá, só ela pode representar o pessoal do IRLEM aqui. Mas, de qualquer maneira, está formando gente no Brasil inteiro e está à disposição para quem quiser se formar, né? O problema é que tem que ir para Belo Horizonte fazer essa formação, né? Mas eu recomendo. Quem puder fazer a formação em screener é uma maravilha, porque isso muda a vida de muita gente, tá? Tem mudado a vida. Imagina a família desse garoto, que agora, eu estou doido para ir lá em Ribeira do Pombal, assim que acabar essas coisas todas aí, eu já vou lá, que eu já vou conhecer, né? Porque ela foi fazer o screener, ela foi para o Hospital Jorge Belo Horizonte porque eu mesmo recomendei, né? Aí ela falou isso para a mãe e todo mundo quer me conhecer. Eu vou lá para conhecer o garoto e ver como era, né? Fazer uma conversa de como era antes, como foi depois, para ter esse relato. Esses relatos são importantes, né? Esses relatos são importantes porque muita gente, profissionais de excelência, inclusive, bem considerados, eles negam um monte de coisa que não conhecem. Então, eles preferem negar a existência dessas coisas, né? E aí está mais do que claro, né? Que isso existe e que isso precisa ser corrigido, lógico, né? Senão a gente vai perder a possibilidade dessa criança ser uma criança normal. Então, é síndrome de Irlen, tá? A outra coisa é a dislexia mesmo, né? Que também ocorre, que a gente não sabe bem o que é ainda, mas que, pelas pesquisas de alguns pesquisadores franceses, pode ser a ausência do olho dominante. Pode ter os dois olhos podem ser iguais. E nós precisamos ter um olho dominante e um olho escravo, que é o seguinte: o outro olho é apenas para fazer a telemetria, mas as duas imagens dos dois olhos chegam no processador de visão, né? E aonde? Que eu não botei o processador aqui ainda. Chegam no processador, ali está a onda eletromagnética, chega no processador, que é aqui atrás, e o processador seleciona a melhor imagem. Então, quando você tem um olho dominante, você tem a melhor imagem, e você tem a imagem desfocada. Então, a gente vê tudo perfeito. Se chegarem duas imagens perfeitas, aí vão desfocar. É interessante, chegar as duas imagens dos dois olhos perfeitas, o processador fica perdido e desfoca. Aí causa dislexia. É uma possível causa da dislexia. As outras possíveis causas são redução do nível de vitaminas, né? Vitaminas específicas da visão, que aí nutricionista estudando, atualizando, ele vai dizer quais são as vitaminas que hoje estão comprovadamente ligadas à melhoria do processo visual. A gente não deve tomar uma vitamina, porque a gente vai falar, a vitamina E, a vitamina B, a vitamina E é bom para a luz, é bom para a visão, é bom para isso. Não, vamos procurar o nutricionista que esteja se atualizando e que é o profissional mais competente para dizer, não, a vitamina X, que diziam que era boa para a visão, não é tão boa assim, a melhor é a Y. Então, é um nutricionista que esteja se atualizando. Para isso existe a ciência, e para isso os cientistas estão trabalhando dioturnamente e publicando tudo isso todo dia nas revistas especializadas, e nós todos podemos acessar e ficar por dentro de tudo o que está sendo publicado de novo. Por isso que eu sempre digo, já me perguntaram, qual é a vitamina? Não sei. Procure um nutricionista que esteja se atualizando, né?
para que ele diga. Porque eu, por exemplo, não estou me atualizando com quais são as vitaminas para cada coisa, porque isso é com o nutricionista. Você forma um nutricionista. Eu formo um nutricionista, mas na parte da nutrição é ele quem se forma, não sou eu. Tá? Eu formo ele nas partes de entendimento das outras coisas todas, né? Com a parte neuro toda. Né? Então, aí que está. Repare o seguinte, a mesma coisa que a gente já viu, mas é bom lembrar, né? A mesma coisa, todas os reflexos, né, que chegam na retina, em toda essa parte da retina, cada célula dessa que está aqui tem milhões de células, né? São sensíveis a esse reflexo. Aí, cada vez que uma é sensível ao reflexo, transforma em pulso elétrico, o pulso elétrico traz essa onda eletromagnética que vai para cá, para o processador, né? Então, aqui é bom a gente saber várias coisas, tá? Para a gente detectar a criança antes e já evitar dificuldades na aprendizagem futura desde cedo. Por exemplo, nós aqui temos um monte de células. Nós temos células que são os bastonetes. A maior quantidade de células que tem aqui são as chamadas células bastonetes. Elas são sensibilizadas pela luminosidade. Tá? Então, os bastonetes luminosidade. Então, se a gente só tivesse os bastonetes, a gente enxergaria tudo em preto e branco. Tá? Então, os bastonetes faz a gente enxergar tudo em preto e branco. E faz as definições todas. Né? Então, nós não enxergamos só preto e branco. Se bem que há anomalias na visão que faz a pessoa enxergar em preto e branco. Alguns tipos de daltonismo fazem a pessoa enxergar apenas em preto e branco. É um daltonismo que as células cones, que nós vamos falar agora, elas anulam. Uma anula a outra, aí acaba anulando as cores. Então, os cones enxergam preto e branco. Agora, em todas essas áreas, existem 3 outros tipos de cones, 3 outros tipos de células, que são os cones. Esses cones têm o cone sensível ao vermelho, o cone sensível ao verde e o cone sensível ao azul. Então, a gente, todas as pessoas neurotípicas e, digamos, típicas de visão, com visão típica, né, elas têm esses 3 cones na mesma proporção, vermelho, verde e azul. O vermelho, o verde e o azul são as 3 cores primárias. Aí vocês vão dizer negativo, as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Nada de vermelho, verde e azul. Negativo, é vermelho, verde e azul. As cores primárias reais. Tá? Tanto que nós só temos cone para enxergar o vermelho, o verde e o azul, e com essas 3 cores nós compomos todo o arco-íris visual, que é esse, todo o espectro visível nosso, que é o violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho, né? Então, a gente passa por todas essas cores aqui, apenas captando vermelho, verde e azul. Então, a composição dessas 3 cores é que faz surgirem todas as cores do espectro visível nosso. Tá? Para quem trabalha em teatro, iluminador de teatro, sabe que realmente, se ele tiver um holofote vermelho, um verde e um azul, ele consegue, compondo com eles 3, botar qualquer cor, um facho de qualquer cor. Eu quero botar um facho amarelo em cima daquele ator ali, mas eu não tenho um refletor amarelo. Não faz mal. Eu tenho vermelho e tenho verde. Eu, juntando vermelho com verde, dá amarelo. Vocês vão dizer, que loucura! Mas é exatamente assim. Por quê? Porque essas cores são as cores eletrônicas, são as cores reais, são as frequências reais. A gente está acostumado com as cores as subtrativas. A gente tem que chamar de 2 nomes diferentes. As cores reais são as cores aditivas, são essas. Verde, vermelho e azul são as 3 cores básicas. As cores que a gente está acostumado na pintura são as cores subtrativas, tá? Que é vermelho, amarelo e azul, né? E, então, como é que é esse negócio de subtrativo? É porque você tem uma lata de tinta, né? Então, a luz bate naquela tinta que está ali, então aquela tinta ela vai absorver todas as cores
que ela for compatível. Então, aquela tinta absorve as cores que ela é compatível, menos a que ela não é compatível. Então, por isso que é subtrativa. Então, vamos que a luz bate e o reflexo, a gente vai olhar, deu amarelo. O que significa? Que aquela tinta é tudo menos amarelo. Tá? Ela é compatível com todas as cores, menos com o amarelo, ela reflete o amarelo. Então, por isso que a gente chama aquela tinta de tinta amarela. Só que eletronicamente ela não é amarela, mas o reflexo que vem para os nossos olhos é amarelo. Isso acontece com todas as cores. É uma coisa estranha, né? Mas isso é importante a gente saber por causa da guerra, por exemplo. Na guerra, o autista, ou o autista não, a pessoa que tem o problema com algum desses cones, né? Então tem daltonismo. Então, alguns daltônicos, eles só enxergam as composições de cores verdadeiras, não enxergam as composições de cores subtrativas. Então, por exemplo, você pega, como era antigamente, todo soldado, para se camuflar, ele usava uma roupa verde da cor do mato. Tá? E como é que você faz a tinta verde para você pintar o tecido que o soldado vai usar para ficar disfarçado no meio do mato, ficar da cor do mato? Você vai pegar o amarelo, né, não? E o azul. Aí vai juntar o amarelo com o azul e vai pintar ele de amarelo e azul. Pois bem, o daltônico não vê a composição. Então ele vai olhar para o cara, vai ver o cara amarelão. A roupa do cara vai ser super amarela. Então isso descobriu-se durante a Guerra do Vietnã, e assim conseguiu-se facilmente atacar todos os soldados que estavam camuflados com o uniforme pintado da cor do mato. Tá? Foi uma descoberta fantástica para a guerra, né? E, com isso, os daltônicos que não eram aceitos na Força Aérea passaram a ser buscados pela Força Aérea, porque só o daltônico conseguia descobrir onde estava o exército inimigo, porque ele via o exército todo amarelão no meio da mata verde. As pessoas que não tinham daltonismo olhavam e via tudo verde, não conseguia descobrir onde é que estavam. Dali para cá, não sei se vocês repararam, que até nos filmes atuais, né, de guerra, de coisas assim, ninguém mais se veste para se camuflar, ninguém veste mais tecido pintado da cor do mato. O cara veste o mato, é o próprio mato. Então você vê os soldados com um monte de folha verde grudada no corpo dele, no uniforme dele, porque aí aquela folha verde é verde mesmo. É verde e é igual as folhas que estão em volta. Aí todo mundo vai ver verde e ele fica camuflado. Inclusive, quando você esconde agora um tanque de guerra, etc., o que eles faziam antes? Jogavam uma lona pintada de verde e oliva. Aquela lona fica amarela para o avião. Agora, a lona é colada com mato, cheio de mato, para poder camuflar. Então, mudou todo o processo de táticas de guerra por causa desse conhecimento em relação ao daltonismo e essas cores primárias e secundárias. Tá? Então, isso é bom a gente saber, mas não para a guerra, né? A gente saber mais para o nosso paciente. Para quê? Para a gente ver se ele realmente está com um processo de daltonismo, porque a gente não tem cura por enquanto. Nós não conhecemos ainda. Não sei se já foi descoberto alguma coisa relacionada à cura para o daltonismo, mas que eu saiba, eu ainda não. Então, a gente já tem apenas que distinguir isso antes, para a pessoa poder se preparar para saber que as cores que ele está vendo são diferentes das cores que os outros estão vendo, e começar a fazer comparações para que ele possa se confundir menos, desde cedo. Quanto mais cedo, melhor, né? Não sei como é a ausência de cones, não se sabe até hoje, eu não sei pelo menos, se com um trabalho cuidadoso como fonoaudiólogo faz com o processador auditivo central, se pode estimular o nascimento de novas células e essas células possam vir a substituir as células não existentes de alguma desses cones. Né? Não sei.
como eu nunca fiz isso, porque eu não tive essa oportunidade, esse colégio que eu abri há 21 anos é para fazer todo tipo de teste com as crianças, né? Tanto que todos os meus alunos são minhas cobaias, meus pais sabem disso. Mas como eu não tive isso no meu colégio, eu não posso fazer isso no colégio dos outros, né? Aí eu não pude fazer essa experiência ainda. E nenhum daltônico apareceu no colégio até hoje para eu fazer. Eu doido para que aparecesse para eu fazer essa experimentação, né? Mas não apareceu. Aí eu sugiro para vocês que tiverem algum colégio que tenha criança que vocês detectem que tem o daltonismo, que façam esse treinamento. O treinamento seria o quê? Seria um treinamento de visão colorida. Ou seja, a gente botar pequenas frequências coloridas, tá, aos pouquinhos, para o cérebro começar a ser estimulado a querer ver aquela frequência daquela cor, aos pouquinhos. Aí vai mudando, a gente pode botar o arco-íris todo, né? Aí as técnicas vão ser desenvolvidas por vocês. Cada um de nós tem que estar em mente uma coisa, tá? Muito importante. Nós somos os cientistas. São vocês que são os cientistas. Ou seja, não vamos esperar que os outros nos digam. Vamos em campo, porque nós estamos em campo, vamos em campo fazer as experimentações e ter as conclusões. Logicamente, é bom que a gente discuta essas conclusões com nossos colegas da mesma especialidade, ou até colegas de especialidades ligadas, no caso aí da visão, né? No caso da visão, e que possa nos ajudar nisso, né? Então, isso é muito importante a gente fazer. Então, a parte da visão é algo muito... E a visão está mais para nós mesmos. É o neuropsicopedagogo quem vai fazer isso, observar, testar, e se tiver o curso da síndrome de Irlen, melhor ainda, né? E lançar a mão, aí sim, colocando na agenda de um médico da parte de visão, né? Que esteja e se atualizando, né? A gente vai ao oftalmologista que diz síndrome de Irlen não existe, então a gente já procura outro, porque é complicado, né? As pessoas que não estão se atualizando, elas com certeza não estão se atualizando em mais nada. Então é muito perigoso isso. Então a gente tem que anotar esse não, esse sim, e tal. Vamos colocando na nossa agenda esses nomes para a gente procurar o cara certo sempre, né? Outra coisa importante dessa parte da visão também é a visão, por exemplo, o celular foi detectado o ano passado? Não, tem mais tempo isso. Tem mais tempo que eu acho que, ao último ano, eu não fui à escola Irmã Maria Margarida, não fui no ano passado, eu fui no ano retrasado. E eu já fui 2 anos seguidos lá, em que eu conversei muito com os garotos da escola Irmã Maria Margarida sobre isso. Eles ficaram impressionados, né? Que foi o seguinte, foi descoberto nos Estados Unidos que várias crianças estavam perdendo a visão, uns com câncer na retina, tá? E alguns ficaram cegos mesmo, né? E descobriu-se que isso estava acontecendo com pré-adolescentes e adolescentes, pessoas novas, e não com adultos. O que se descobriu? O que tem em comum? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vê um mal desses ocorrer, e a gente vê quem está tendo isso, para ver o que todas essas pessoas têm em comum. Essa é uma pesquisa de campo que nós mesmos podemos fazer assim que chegar uma coisa dessa na nossa cidade, né? Começar a ter muita doença X, doença Y, síndrome X, ou sintoma X, não vamos pegar para a doença. Começou a ter muito adolescente com um determinado sintoma, vamos começar a ver o que todos eles têm em comum, porque aí nós vamos descobrir a causa. Aí eles descobriram que todos eles tinham em comum o fato de usarem o celular de noite com a luz apagada. E a maioria ainda com o cobertor por cima. O que acontece? Aquela luz do celular macula a retina quando não tem luz nenhuma. Não tem luz nenhuma, só a luz do celular, por mais que ele diminua, ele macula a retina. Essa mácula da retina, com o tempo, vai provocando pode provocar doenças, redução da própria visão, porque vai sobrecarregar todas as células, as fotocélulas da retina,
começa a reduzir a visão e pode, inclusive, levar à cegueira ou até ao câncer da retina e pode provocar até a morte, né? Então, a perda do olho e a morte. Então, isso é uma coisa seríssima. Quando eu falei para eles lá, eu falei não só na Irmã Maria Margarida, em Passo Fundo, mas também falei com os alunos de Mato Castelhano, que estiveram comigo no Instituto Federal, lá em Passo Fundo, né? Todas as palestras que eu dou para as crianças e adolescentes, eu falo todas essas coisas, né? De uma maneira que eles sintam que é importante, né? Eu falo de uma maneira curiosa, brincando, etc., mas para eles sentirem que é importante. Aí todos eles já sabem disso, tá? Pelo menos em Mato Castelhano, essa da de Passo Fundo, da Irmã Maria Margarida, não me lembro quais outros colégios que eu falei. Agora, é importante a gente falar isso sempre para todos os nossos adolescentes e pré-adolescentes que estão usando o celular. Por quê? Porque todos fazem isso. Ainda mais aqueles cujos pais não querem que eles usem o celular de noite, quando vão dormir. Então, nesse caso, aqueles cujos pais deixam usar o celular até tem menos problema. Por quê? Ele usa o celular com a luz acesa, não precisa fingir que não está com o celular. Né? E o que está o que não deixa, o que ele vai fazer? Ele vai fingir que não está usando o celular, vai para o quarto, apaga a luz, se cobre e liga o celular. Então, isso é um problema seríssimo que nós temos que estar bem atentos para evitar, né? E o importante não é nem dizer para o que não deve, é explicar a razão pela qual isso é perigoso, né? Então, e eu digo mesmo para eles, né? Olha, é melhor você acender a luz, usar o celular, mesmo que seu pai não deixe, sua mãe não deixe, e levar uma surra, do que você não levar a surra, que surra doeu, passa. Agora, você ficar com problema e perder a visão, não passa mais. Então, surra é muito melhor. Eles saem, riem, etc. Mas é a realidade, né? É melhor levar uma surra, porque a surra passou, já era, né? Acabou. Então, esse é um dos problemas que a gente tem que tomar cuidado, porque esse é seríssimo. Como é que o cara vai aprender? Ele vai perder a capacidade de aprendizagem, porque vai macular a retina, vai ter, no mínimo, problemas de visão de um dos olhos ou dos dois olhos, ou até perder a vista. Então, é uma coisa que a gente tem que estar bem atento mesmo e ver a forma, né, de falar com eles. Porque tem coisas que vocês já devem ter percebido, e eu estou claro nisso, né, que eu estou sempre com netos, etc., pessoas novas comigo, em que eu vou orientar, etc. E a gente sabe muito bem que o celular dessas crianças, que é uma coisa que eu falo com eles, né, que o celular de vocês tem asa. Então, o pai pega o celular, leva para o quarto dele para você não usar, mas de noite é só o pai dormir que o celular voa sozinho e vai parar no quarto de vocês e vocês usam. Não é assim? Aí todo mundo ri, porque eles sabem que eles fazem isso mesmo, eles esperam o pai dormir, vão lá e buscam o celular. Então, a gente tem que estar mostrando a realidade, né? O que mais que tem daqui? Da visão. Acho que eu já falei tudo da visão, é importante, né? Tudo da visão eu acho que eu já falei, tá? Importante. Assim, o espectro visível, né? O espectro visível, então a gente viu que a gente só vê do violeta ao vermelho, né? E todas as frequências abaixo do vermelho, que é o infravermelho, micro-ondas, radiofrequência, a gente não enxerga. Todas as frequências acima do violeta, que é ultravioleta, raio-x, raio gama, a gente não enxerga. Então, o que a gente enxerga é um espaço bem pequenininho, que aqui a gente amplificou, né? Que vai, né, do violeta ao vermelho, né? Isso aqui são as cores do arco-íris. Então, aqui a visão. Antes da gente passar, alguém tem lembra de alguma coisa relacionada à visão que a gente queira falar antes de passar para o próximo? Para a gente falar da visão, coisa assim. Alguém lembra de alguma coisa? Síndrome de Irlen, né? Alguém já ouviu falar, ou tem alguém que já é screener no grupo, nesse grupo? Não, ninguém é screener ainda não, né? Então é bom vocês olharem, darem uma olhada no site, né? Para vocês já saberem quem são os screeners da cidade de vocês. E se não tiver, é uma boa fazer o curso, só não pode ser esse ano, porque esse ano está fechado já,
para ser o screener da cidade, né? E atender a cidade e as cidades em volta. A minha coordenadora de meus cursos, palestras, etc., na Bahia, ela fez o curso, ela é screener. Essa psicopedagoga que foi formada por mim, ela foi fazer, tem vários que estão formando. E hoje, no estado do Pará, no estado da Bahia e no estado do Rio de Janeiro, tem vários alunos meus que já são screeners, já mandaram para mim os respectivos telefones, etc., com isso, né? Ó, já sou screener, pode recomendar, tá? Para a gente indicar, né? Que é muito importante isso. Tá? Bom, lá vamos então para... Deixa eu ver qual é agora. Essa é a parte que o autista dá trabalho, como a gente comentou lá, né? Que a gente vai ver outros detalhes, que é a gustativa e olfativa. Realmente é outra que interessa bastante a gente também. Né? Então, olfativa e gustativa, né? Que nós vimos aquela história da língua, né? Do paladar, e que tem todas aquelas funções que a gente viu, né? Ou seja, essas são as funções, como eu coloquei, que tem um pesquisador que já diz que não é mais assim, não, que isso é um engano dos cientistas que estavam pesquisando isso, que na realidade a nossa língua, cada pedacinho da língua detecta um tipo de sabor completamente diferente. A gente que só sabe falar amargo, azedo, salgado e doce. Então, por isso que eles colocaram o doce aqui, salgado aqui, azedo aqui, amargo aqui. Mas, na realidade, tem milhares de tipos de sabores diferentes e que a gente não tem nome, então a gente... É como se fossem frequências, tá? Todas as frequências. E a gente só dá nome a essas. E tem sentido. Então, o paladar está aqui, né? Outra coisa importante, o olfato, que são perto, como nós já vimos naquela figura. E, importante, a hipersensibilidade produzindo a seletividade alimentar. Então, essa hipersensibilidade é que no autista é super comum e produz a seletividade alimentar, porque nem o cheiro, nem o sabor ele consegue tolerar. Então, é uma coisa que a gente tem que estar bem atento, como nós já falamos, né? Que principalmente orientando as mães de autistas para, na hora que fizerem as comidas, fazerem as comidas sem tempero muito forte, né? E sem temperos que deem cheiro forte, porque pode ser essa a razão maior da seletividade alimentar dele. Tá? Então, eu tenho visto sempre as mães que estão no site aqui, e que são atendidos pelo doutor Aderbal Sabra, dizem, eu fui fazer a receita tal, mas tão sem graça, né? Aí eu tive que botar um pouco de sal, só que não adiantou, meu filho não comeu, não. Mas, lógico, não comeu porque você botou sal. Então, não pode, a mãe não pode provar a comida do filho autista, porque senão ela vai achar que está sem gosto e vai botar gosto na comida. Botou gosto, já era, a criança não vai querer. Tem perigo também no gosto e principalmente no cheiro, tem. O cheiro forte destrói células e pode afetar o funcionamento cerebral. Então, é um perigo o cheiro muito forte. E a gente hoje sabe que as crianças, principalmente as crianças na rua, né, que não tem muito limite, etc., estão sendo levadas a cheirar cola de sapateiro, aquelas drogas todas, né? E, obviamente, isso vai destruir o cérebro, vai destruir várias áreas cerebrais. Então, é muito perigoso qualquer cheiro forte, não é só o cheiro de drogas, não, como cocaína, cola de sapateiro, etc. Não, qualquer cheiro muito forte pode sobrecarregar células olfativas e isso pode afetar o funcionamento do cérebro, sim. E aí vai destruir todo o processo de aprendizagem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? As pessoas estarem com cuidado. Por exemplo, às vezes o cheiro é tão forte que a pessoa, quando cheirar, dói a cabeça. Tem determinados cheiros que são assim, acaba doendo a cabeça, né? Então, a gente já avisa, cuidado, começou a sentir que o cheiro é forte, se afasta dele, tapa o nariz para não sentir, porque vai prejudicar as suas células e isso vai afetar o raciocínio. E afeta várias áreas cerebrais mesmo. Que a gente precisa de todas elas para funcionar bem, né? Então, a hipersensibilidade é essa, produzindo a seletividade alimentar.
E essa hipersensibilidade, como é que a gente pode resolver isso? Bom, primeiro, obviamente, com o nutricionista, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, são os 3 profissionais que podem trabalhar, principalmente com o autista, em relação a isso. Então, nós, na neuropsicopedagogia, nós temos detetor que tem problema, que pode ser a hipersensibilidade, vamos, então, encaminhar, se a gente puder, né, para esse grupo de profissionais, para que seja feito o trabalho de recuperação desse processador. Como é que a gente faz? Dá trabalho, dá muito trabalho, mas nós mesmos podemos fazer isso com a ajuda deles. Que é o quê? É a gente primeiro saber que nenhuma comida pode ter cheiro ou gosto. Tem que estar bem neutra possível. Tá? E a gente ir testando um determinado tipo de gosto, tá? Temperozinho mais razoável, para ver se a criança já começa a aceitar. É muito devagar. Tá? A gente fala daqui, vamos fazer comida. Essa é uma técnica, né? Aí ajuda a mamãe a fazer comida. Aí o autista vai ajudar a mãe a fazer comida. Então, aí vê o que você vai pôr aí, tal. Vai provando se está bom para você, se não está. Nesse vai provando, na ludicidade, o cérebro na ludicidade, ele tenta corrigir os defeitos. Então, se você faz a criança fazer a comida com você, é um primeiro passo para ela começar a trabalhar os processadores gustativos e olfativos, para eles começarem a tolerar ou a reprogramar as suas redes neurais, né, de maneira a começar a tolerar e que você consegue entender e aceitar determinados gostos, determinados cheiros. Né? Então, essa é uma técnica que diversos ex-alunos meus, que são hoje nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, estão fazendo, tá? E, logicamente, encaminhado por nós, né? Pelo neuropsicopedagogo. Então, a neuropsicopedagogia pode fazer também isso, mas essa ajuda do nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional é interessante, porque os 3, cada um tem uma visão diferente para a seletividade alimentar e vai ajudando. Porque, por exemplo, o nutricionista sabe o que essa criança tem que comer, tá? E o terapeuta ocupacional vai arranjar estratégias para fazer com que ela goste de comer, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que observar quais os gostos e os cheiros que a gente está demorando muito a conseguir fazer ela comer, e ela está precisando daquele alimento que está ali por causa da vitamina, que tem que complementar. Por isso que tem que ter todos esses profissionais. Então, a gente viu, não estou conseguindo. Esse tipo de comida que vai dar essa vitamina que ele está precisando, eu não estou conseguindo ainda. Vou conseguir um dia, mas não estou conseguindo. Aí, nesse caso, o próprio nutricionista vai recomendar a utilização de um suplemento alimentar. Então, a gente só vai buscar esses suplementos alimentares para vitaminas, suplementos vitamínicos, no caso de não estar podendo mesmo convencer a criança, fazer com que ela consiga comer aquela comida que vai dar aquela vitamina. Porque o ideal é que as vitaminas sejam absorvidas pelo cérebro entérico, tá? Sejam trabalhadas pelo cérebro entérico, que é o cérebro do intestino, em parceria com a microbiota intestinal. Tá? Isso a gente já conversou sobre isso, é muito importante isso. Tudo que a gente puder fazer de forma que o organismo processe naturalmente as necessidades nossas, é o ideal. O que a gente puder fazer para não lançar mão de suplementos comprados em farmácia ou em lojas de suplemento, né? Em medicamentos, em drogas, é melhor. Porque tudo que é produzido pelo nosso organismo é produzido de uma maneira mais equilibrada e sem produzir efeitos colaterais. Né? Então, isso é uma coisa super importante para todos nós sabermos, né? Nós termos isso. Isso é básico. Né? Então, essa é a parte da... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa daqui. Não. Textura também, né?
nós já falamos, a textura também. Textura da comida, aí a gente precisa do quê? Do cozinheiro que faça a comida com a textura que o autista tolere, né? É outra coisa. As outras percepções são a do tato, né? Tato, que são várias, né? A do tato são várias, né? E a percepção tátil, eu acho que eu falei para vocês que eu encontrei um autista em uma cidade do interior da Bahia, Brumado, em que tinha uma hipersensibilidade tátil. E já soube de vários outros. Eu nunca tive na minha escola nenhum autista com sensibilidade tátil. Mas nessas outros locais que eu estou dando palestras e formação dos professores, já tive sim. Então, esse é um dos ombros, encostado no ombro, tem sensibilidade. E tem o outro lá, embrumado também, que tem a hipersensibilidade da visão, né? Ou seja, eu já comentei que se acender a luz, dói os olhos dele, então o pai teve que botar um dimmer para ir acendendo a luz aos pouquinhos até a visão dele e ir acostumando para acordar ele de manhã cedo, né? É um problema também, uma hipersensibilidade bastante complicada, né? Que é a hipersensibilidade visual, de dar um choque na retina e dói o cérebro, né? Então, é uma coisa complicada essa, né? Então, a gente tem que estar de olho em tudo isso, em todas essas hipersensibilidades que acontecerem, e a tátil é uma que pode acontecer também, a hipersensibilidade tátil, né? Que pode ocorrer em qualquer parte do corpo, né? Bom, aí, visto toda essa parte que nós vimos, né? Nós temos, então, o quê? A parte visual, a parte auditiva, a parte visual, deixa eu mostrar aqui, a parte auditiva, a parte gustativa e olfativa, que está aqui, né? Então, todas elas provocam o funcionamento correto de todas as funções neuropsicológicas para que haja realmente a aprendizagem correta, para que a criança possa realmente aprender, né? Então, e sem o funcionamento disso, nós não construímos nossa memória, lógico, né? Então, a construção da memória é feita justamente com a entrada de todas essas informações, né? Cada informação dessa vai ser processada, vai ser comparada com tudo que está no córtex cerebral e vai ser arquivada como uma nova informação, sempre relacionada. Toda a informação auditiva, por exemplo, quando ela é arquivada, ela é processada aqui, agora ela é arquivada em conjunto com todas as informações que chegaram ao mesmo tempo, visual, palativa, olfativa, etc. Aí ela é guardada em algum engrama do córtex cerebral, a informação completa, e interligando audição, visão, paladar, olfato, tato, tudo. Tá? Então, por isso é que a gente estudou aquelas memórias, né? Que são as memórias relacionais, que a gente relaciona tudo, como a gente já falou, né? Então, essa é a parte da construção da memória, por meio de todos esses elementos, e que a gente tem que respeitar e descobrir quais são os defeitos de cada um para a gente ter um processo equilibrado, corretamente equilibrado, né? Então, essa é a memória da construção da capacidade cognitiva. Bom, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo, tá? 9h10 a gente recomeça para tomar uma água, um café, uma água, um chá, ou um chimarrão de vocês aí, né? Eu não tomo chimarrão. Ainda não consegui me acostumar com o chimarrão. Tá? Toda vez que eu vou aí, alguém pergunta. Tá? Mas não consegui me acostumar ainda. Então, para mim, é café, chá ainda. Tá? Um dia, quem sabe, né? Eu esteja que nem vocês, com o chimarrão do lado. Mas não. Então, 9h10, tá? A gente volta para terminar a parte de hoje, ok? Até lá, daqui a pouquinho a gente está de volta aí. Vão lembrando, dúvidas, etc., para a gente tirar, tá?